Crianças que não mamam leite materno ficam mais doentes. Verdade. Ah, é? Verdade verdadeira, Gustavo. Quando se comparam bebês que mamam fórmula com aqueles que mamam leite materno, os bebês que mamam fórmula, eles têm mais risco de apresentar infecções no primeiro ano de vida. E essa diferença ela pode ser explicada, em parte, por fatores imunológicos específicos e inatos presentes no leite humano. Então, o que acontece? Você tem umas células de defesa que estão presentes, por exemplo, no pulmão, no intestino da mãe. E essas células, elas saem de lá do pulmão e do intestino e elas vão lá para o leite materno, elas vão lá para a mama. E elas produzem anticorpo que vai para o leite materno. Então, é assim, ó. Vamos supor, a mãe, ela amamenta. Aí ela pegou uma diarreia. O que acontece? Para ela não passar para o bebê, essas células que estão no intestino estão vendo, opa, tem uma infecção aqui. Então, o que acontece? Essas células já saem correndo, já vão lá para a mama e já começam a produzir o anticorpo contra essa infecção. Então, ela está com a infecção e ela já passa o anticorpo para a criança. Então, a criança raramente pega mesmo. A gente percebe isso. Quando a mãe tem um problema, a criança, se pegar alguma coisa, pega muito levinho, né, Carol? Porque ele já está mamando anticorpo ali. Exatamente, Gustavo, exatamente, entendeu? E isso, assim, previne, na verdade, esse leite materno, ele libera, né, algumas substâncias que previnem até que as bactérias grudem ali no epitélio da criança, no pulmão da criança. Evita que algumas bactérias, por exemplo, também contaminem o intestino da criança. Então, ela já está passando uma proteção. Certo, Carol? Exato. Isso é tão verdade que vários estudos sugerem que bebês que mamam fórmula têm um maior risco de apresentar gastroenterite, que são essas infecções intestinais, e diarreia em geral. Então, tem uma meta-análise, como a gente falou, né, que é um estudo dos estudos, com 14 grandes estudos. E essa meta-análise mostrou que bebês que mamavam fórmula ou mamavam uma mistura de fórmula e leite materno apresentaram 2,8 vezes mais chance de desenvolver infecção gastrointestinal do que os bebês alimentados exclusivamente com leite materno. Lembrando que, assim, gente, a infecção intestinal ela é a principal causa de morte de bebês no primeiro ano de vida. Eita. Porque, Gustavo, nós estamos falando do mundo inteiro, né? Nós não estamos falando de nós, Sim. entendeu? Nós estamos falando de gente em condição meio precária, bem precária, muitas vezes, entendeu? Então, assim, se a criança mama o leite materno, ela tem uma certa proteção. Quando mama a fórmula, a coisa fica diferente, tá? E outra, fórmula não é uma coisa barata, né, gente? Então, muita gente dá outro tipo de leite. Aí a criança fica muito vulnerável, tá? Tem um outro estudão desse aí, que é essa meta-análise, com 7 grandes estudos, e mostrou que, assim, as crianças que não mamam leite materno, elas têm 3,6 vezes maior de ser hospitalizadas por um problema do trato respiratório, quando comparadas com os que são amamentados pelo menos por 4 meses, tá? E a maioria das infecções respiratórias é pelo vírus sincicial respiratório, que é aquela bronquiolite, tá? Certo. Por quê? Porque o leite materno parece que ele dá uma certa proteção contra esse vírus respiratório, tá? Exatamente. Tem outro dado bem interessante. Vejam, aproximadamente 44% dos bebês eles terão pelo menos um episódio de otite média aguda no primeiro ano de vida. E o risco para aqueles que mamam fórmula é o dobro em comparação com os que mamam leite materno por mais de 3 meses de vida, né? Os oligosacarídeos do leite humano e os anticorpos, né, para esses patógenos ambientais, eles de fato parecem desempenhar um papel de proteção bastante relevante nesse caso. Então, ou seja, pessoal, verdade verdadeira, tá? Criança que não mama leite materno fica mais doente.